São quase 8 horas da noite. Eu entrei um pouquinho mais cedo em respeito ao tempo de todos vocês. Eu tô aqui tentando ler no espelho ali, porque se eu fosse usar a câmera da frente do meu celular, eu não ia conseguir mostrar a minha lousazinha aqui, né? E aí ia ficar complicado para vocês lerem alguma anotação que eu fosse fazer. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje é dia 11 de maio de 2020 e esta é a primeira live de uma série de 7 lives que eu vou fazer nesse desafio que eu chamei Desafio da Conversação. Quero agradecer a todos por terem se inscrito. E para quem não me conhece, eu sei que tem muita gente que se inscreveu nesse desafio de 7 dias. Para quem não me conhece, eu sou o professor Eustáquio Pereira. Eu sou professor de inglês há 37 anos, sou tradutor, sou intérprete de conferência, né? Comumente conhecido como tradutor simultâneo, mas é errado, o certo é falar intérprete simultâneo, porque o tradutor é só da palavra escrita e o intérprete é o da palavra falada, né? E eu quero agradecer, expressar minha profunda gratidão a todos vocês por estarem participando deste desafio, e o meu dever é não fazer com que vocês se decepcionem nesta semana, nesses 7 dias de live, onde pontualmente todos os dias às 8 horas da noite, faltam 3 minutinhos, eu vou entrar ao vivo aqui para conversar com você e compartilhar com você a minha experiência de 37 anos ensinando inglês, né? Com temas importantes para você de uma vez por todas entender por que aprender inglês ainda é um pesadelo, um bicho-papão para a grande maioria das pessoas. E eu, como professor de inglês apaixonado, me dói vendo as pessoas estudando errado e não conseguindo alcançar o objetivo, não conseguindo realizar o sonho de aprender inglês, o sonho de falar inglês, o sonho de desenvolver a conversação, desenvolver a competência na conversação nessa língua tão linda, tão importante no mundo inteiro. E em tempos difíceis, né? Tempos de desafio aí, de pandemia, tempos de incertezas do que a gente vai ter pela frente, a gente não pode perder a nossa esperança de que nós vamos vencer esse vírus que realmente tem paralisado o mundo inteiro aí, mas com fé em Deus, um cientista abençoado vai descobrir uma vacina e nós vamos superar esse vírus, e a gente já está vendo aí os países superando com as prevenções, com as precauções, né? Para que poucas pessoas sejam atingidas e poucas pessoas morram com esse vírus, né? Esse é o nosso desejo, e que no Brasil também a gente consiga superar essas dificuldades que a gente está passando. Quero agradecer a todos vocês, pessoal. Para mim é uma grande honra eu estar falando aqui para vocês. Eu vou até deixar aqui agora, peraí, deixa eu fechar aqui eu vou deixar para perguntas, tá? Eu vou fechar aqui para comentários, para a gente ficar mais prestando atenção. Vou fechar para comentários, mas está aberto para perguntas, tá bom, pessoal? Vocês podem fazer as perguntas, que no finalzinho eu vou responder as perguntas algumas das perguntas, é claro que não vai ter tempo de eu responder todas, mas eu quero responder algumas das perguntas mais pertinentes ao tema que eu vou abordar hoje. Aprender inglês não é tão difícil quanto se acredita, quanto se está imperando no inconsciente coletivo, pessoal.
e me dói muito como professor apaixonado já há 37 anos, ninguém fica 37 anos fazendo algo que não é apaixonado, né, por aquilo. E eu sou um professor apaixonado pelo que eu faço, e eu, assim, posso te dizer que na minha experiência eu identifiquei certos padrões cognitivos que levam ao aprendizado acelerado da língua e que atrapalham, né? Deixa eu ver aqui se eu conseguir ativar as perguntas. As perguntas estão ativadas, né? Vocês conseguem fazer perguntas? Eu acho que sim, né? Eu tirei os comentários, mas vocês podem mandar coraçõezinhos, tá? Mas as perguntas estão ativadas. Eu acredito que sim, ok? Eu acho que não está conseguindo fazer pergunta. Eu não sei, aqui não tem opção de ativar a pergunta. Então eu vou ter que abrir. No final eles fazem as perguntas que você vai responder. Eu vou responder. Então é melhor eu abrir. Será que é melhor eu ativar os comentários? Porque no final da live eles perguntam. Né? Eu vou deixar então. Eu vou continuar com os comentários fechados, pessoal. E aí no finalzinho eu abro para. Vão anotando as perguntinhas que vocês têm. Anotem do lado aí, tá no papelzinho, ou anotem no celular, manda mensagem pro seu marido, pra sua esposa, daquela perguntinha que você quer fazer para mim, que no final você vai poder escrever aqui, porque eu quero ser bastante objetivo nessa live. Eu não quero que vocês percam. Espera um minutinho só, deixa eu tirar aqui. Ainda tá. Então eu não quero que vocês percam a atenção no que eu vou falar aqui. Então eu desativei os comentários por enquanto, mas no final eu vou abrir para os últimos minutos dessa live, que eu não quero decepcionar vocês e eu quero fazer valer esse tempo que vocês estão prestando atenção em mim aqui hoje, tá ok? Já são 8 horas e 3 minutos e o tema dessa primeira live é uma sequência de 7 lives que eu vou fazer, começando hoje, segunda-feira, e terminando domingo que vem, a respeito do processo cognitivo do aprendizado de idioma estrangeiro. E nós vamos começar hoje com o tema PNL, Programação Neurolinguística, como que a programação neurolinguística pode ser uma ferramenta poderosa na aprendizagem acelerada, no desenvolvimento de idiomas estrangeiros, tá ok? Em primeiro lugar, você tem... Bom, para falar sobre programação neurolinguística, eu tenho que falar que eu sou coach, né, pelo Instituto Brasileiro de Coaching, né? Eu sou Master Coach e também sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística pelo BCI, que é o Behavioral Coaching Institute, que é o Instituto de Coaching Comportamental. Então, quer dizer, eu sou apaixonado em Programação Neurolinguística e em Neurociência Cognitiva e principalmente em PNL aplicada à aprendizagem acelerada. Sou um estudioso apaixonado. Adoro entender cada vez mais sobre como... Porque o que é PNL? PNL nada mais é do que o mapa ou o manual de funcionamento da mente humana. Como que a nossa mente funciona, porque se a gente entender como que a nossa mente funciona e principalmente como que ela aprende, como ela adquire novos conhecimentos e como que ela adquire novas competências, nós vamos entender por que determinados padrões emocionais e cognitivos, aliás, emocionais e racionais, porque tudo tem a ver com cognição, né? É um termo equivocado falar emocional como se fosse antônimo de cognitivo, porque nós temos duas cognições, nós temos duas inteligências, né? Nós temos a inteligência racional, linear, matemática, parametrizadora, e nós temos a inteligência emocional comportamental, que ela é mais sistêmica, holística, infinita. Então é importante, e é a programação neurolinguística que nos ensina, que decifra quais são os processos neurocognitivos da percepção dos padrões, para que a gente entenda como que o nosso cérebro está funcionando e se ele está funcionando para nos ajudar a atingir as nossas metas, ou se os padrões emocionais e racionais que o nosso cérebro está executando são padrões que estão nos limitando a atingir as nossas metas. Isso é fundamental
que a gente entenda isso, ok? Deixa eu só ver aqui aqui no tema de hoje. Então, eu vou falar sobre programação neurolinguística. Então, como eu disse, gente, a programação neurolinguística é um mapa de funcionamento da mente humana. É através da programação neurolinguística que eu sei que a realidade objetiva, ela é uma utopia, ela não existe. Toda realidade, aliás, a única realidade objetiva é aquela não observada. Se alguém observou uma realidade, ela não é mais objetiva, porque ela foi observada através dos filtros de percepção. Quer dizer, os filtros são os valores, as crenças que nós vamos adquirindo na nossa vida, que nos fazem enxergar a realidade objetiva, e aí ela deixa de ser objetiva, porque ela passa por esses filtros e ela passa a ser a visão, a perspectiva individual de cada um de nós, né? Então, é a PNL que estuda as nuances, né, da representatividade da realidade objetiva através dos nossos filtros individuais, ou seja, como que nós percebemos a realidade, como que nós atribuímos significado para aquela realidade, né? Isso que é o que a PNL, que é um ramo, digamos, empírico da neurociência, porque a PNL ainda não é considerada como um ramo científico, né, como uma ciência propriamente dita, mas ela é reconhecida internacionalmente como um ramo empírico, um ramo experimental da neurociência cognitiva. E com grandes cientistas da neurociência imbuídos em estudar e aprimorar e investigar o que a programação neurolinguística diz a respeito dos padrões mentais, de modelagem e de uma série de outros conceitos que a programação neurolinguística nos ajuda a entender e decifrar como são os processos cognitivos do nosso cérebro, da nossa mente, como que nós adquirimos novas competências e novas habilidades, ok? Então, o que eu disse? Ah, sim. Então, deixa eu liberar os comentários, então. Vamos ativar os comentários. Então, vocês já podem colocar aí nos comentários, se vocês quiserem, já estão ativados. E aí depois a gente vai escolhendo alguns que tem mais a ver com o tema que eu vou abordar. Então, por que é importante a gente entender o que é PNL, gente? Porque é justamente a PNL que nos ajuda a entender o que são crenças, né? Crenças são as nossas verdades individuais, é tudo aquilo que para nós é uma verdade, e muitas vezes é uma verdade só para nós. E cada um de nós temos as nossas verdades, né? Não existe verdade mais verdadeira do que a outra. Existem as nossas percepções individuais. E são as nossas percepções individuais, as nossas crenças individuais, que nos fazem enxergar a realidade da forma que enxergamos. E o importante, além de entender o que essas crenças, é detectarmos se as nossas crenças estão nos ajudando a atingir as nossas metas, atingir os nossos objetivos, ou estão nos atrapalhando. Quando as nossas crenças nos ajudam, elas são crenças empoderadoras, né? Potencializadoras. Quando as nossas crenças nos atrapalham, elas são crenças limitantes, né? São crenças bloqueadoras das nossas potências, né? Então é importante que a gente entenda que existe uma importância, existe uma necessidade de nós trabalharmos com equilíbrio entre as nossas duas inteligências, entre as nossas duas cognições, né? Nós temos a inteligência racional e a inteligência emocional. E quando se trata de aprender um idioma estrangeiro, existe uma predominância da nossa cognição racional. É importante nós estarmos bem emocionalmente para a gente adquirir competência na língua inglesa. É muito importante isso, tá? Porque se eu não tiver, eu posso estar racionalmente decidido a aprender inglês, mas se tiver
alguma coisa que emocionalmente me fala que aprender, que a língua inglesa, que saber inglês não é legal, ou que muitas vezes trai algum sentimento de nacionalismo que eu tenho. Ou eu tive um aluno que uma vez falou assim, Eustáquio, eu fiquei muitos anos remoendo para aprender inglês porque eu achava que eu não tinha que aprender inglês coisíssima nenhuma, que quem viesse no Brasil é que tinha que aprender português. Olha só que pensamento pequeno, né? E hoje, ele falou, e hoje eu viajo o mundo inteiro, me comunico em inglês, sou apaixonado pela língua inglesa, procuro ampliar o meu vocabulário cada vez mais, e eu superei essa crença limitadora, né? Eu tinha pensamentos de nacionalismo, eu tinha pensamentos de preconceito contra o imperialismo americano, e eu achava que inglês, que a língua era feia por causa disso. Olha só o que faz emocionalmente uma crença limitante, né? Como que ela bloqueia a potencialidade e impede a pessoa de adquirir competências que ela adoraria adquirir, desenvolver habilidades que ela adoraria desenvolver, né? Então, aprender inglês, ela é 90% de atividade cognitiva, aqui do neocórtex frontal, porque nós, animais humanos, nós somos os únicos animais capazes de reproduzir um som codificável, né? Eu estou fazendo um barulho aqui, né? Que vocês estão entendendo, está vibrando na membrana timpânica de vocês, sendo transformada em corrente elétrica e o cérebro decifrando e atribuindo, codificando essa eletricidade pelo barulho que eu estou fazendo, né? Então é maravilhosa a capacidade que o nosso cérebro tem de identificar através dos nossos canais sensoriais, né? Visual, auditivo, sinestésico e também os outros, gustativo, olfato, né? Paladar e o cheiro, né? E o tato também, o toque das coisas. Quer dizer, são através dos nossos canais sensoriais que nós percebemos os estímulos externos. E é o nosso cérebro que atribui significado para esses estímulos, né? E vai proporcionando os trilhos neuronais para desenvolver a memória de longo prazo no nosso cérebro, certo? Então, o que eu quero compartilhar com vocês é a importância de você não só entender como que o seu cérebro funciona ao adquirir competência numa língua estrangeira, porque existe um conceito muito equivocado de que você aprende inglês da mesma forma que você aprendeu a língua portuguesa, e isso é um equívoco muito grande. Você não aprende uma língua estrangeira da mesma forma que nós não aprendemos da mesma forma que nós aprendemos a nossa língua mãe, a nossa mother tongue, a nossa native language, que é a língua portuguesa. Nós aprendemos a ouvir primeiro, a falar, né? Já somos uns tagarelas, com 5, 6 anos, já conversamos de tudo, já ouvimos de tudo, e entramos na escola para nos alfabetizar e aprender a ler e escrever. E não é assim que a gente aprende inglês. Não é, existem 3 mitos que eu vou falar hoje, nessa primeira aula, que você precisa quebrar. 3 paradigmas, 3 modelos mentais, 3 crenças limitadoras, 3 mitos que têm feito a maioria das pessoas ficarem travadas e não conseguirem entender a beleza da língua inglesa, fazendo as pessoas ficarem estudando anos e anos de forma errada e não conseguindo alcançar a competência e dominar a língua inglesa para falar, para se comunicar com naturalidade e espontaneidade. 3 mitos. Então, já que você já começou a entender o que é a programação neurolinguística, que é o estudo de como que o nosso cérebro se comporta, tanto racionalmente como emocionalmente, são os padrões, os modelos mentais que nos levam a ter os nossos comportamentos emocionais e nos levam a ter as nossas habilidades cognitivas, racionais, né? E aprender inglês, como eu disse, aprender uma habilidade linguística, aprender um idioma estrangeiro, é de predominância da nossa cognição racional. Nós precisamos de 90% de atividade da nossa razão e somente 10% da nossa atividade, da nossa inteligência emocional para aprender a falar inglês. Só que esses 10% da nossa inteligência emocional tem o poder de destruir os 90% da nossa atividade cognitiva racional para aprender inglês. Olha só que interessante. 10% destrói 90%. Então nós temos que entender, nós temos que aprender como estudar de forma produtiva para que os nossos esforços não sejam em vão e que a gente não se frustre
frustre e a gente não desista antes de alcançar, antes de galgar os degraus da competência, certo? Então é muito importante a gente entender isso. Então vamos lá. O primeiro mito a respeito de aprender uma língua estrangeira. Você já deve ter ouvido falar que você não pode traduzir para o português. Isso é uma grande asneira, pessoal. Eu, sem falsa modéstia, e na minha experiência de mais de 37 anos ensinando inglês, eu falo do fundo do coração, você não aprende inglês, a pensar em inglês. Você já deve ter ouvido falar que você só vai alcançar a fluência se você aprender a pensar em inglês. Você não pode ficar traduzindo. Isso é uma bobagem. Falar que você não pode traduzir para o português é o mesmo que você mandar um comando para o seu cérebro e esquecer a língua portuguesa. Seu cérebro jamais vai obedecer esse comando. Você não vai conseguir aprender uma língua estrangeira deletando a língua portuguesa. A fluência da língua inglesa, ser fluente em inglês, é criar um trilho neuronal semântico associativo entre o que você sabe em português e o que você está aprendendo em inglês, e criar um trilho instantâneo entre esses dois saberes. E saber, tem que saber com profundidade, não é saber mais ou menos com a nossa memória RAM, saber igual papagaio. Não adianta você estudar bombardeando a sua mente, achando que você vai memorizar uma língua estrangeira somente com a sua memória RAM, somente com a sua capacidade de... A nossa memória RAM é a capacidade que o nosso cérebro tem, igualzinho do computador, capacidade que o nosso cérebro tem de reter uma quantidade de informação sem nenhum nexo, sem nenhuma lógica, né? Tanto é que a sigla RAM, né? RAM quer dizer Random Access Memory, memória de acesso randômico. Randômico é sinônimo de aleatório. Capacidade que o nosso cérebro tem de segurar uma informação aleatoriamente, mas ela não pode demorar muito tempo, não. Ela é super limitada. O nosso processador tem que processar aquela informação, atribuir um significado para aquela informação e gravar aquela informação em forma de conhecimento. Então, a informação que está na memória RAM, se ela não for para o nosso HD, se ela não for salva no nosso HD, ela se evapora, porque a nossa memória RAM é muito volátil. Ela é super limitada, ela não consegue segurar muita informação e ela é muito volátil, ela se evapora rápido. Por isso que as pessoas que não estudam com intensidade emocional, que ficam aí 3, 4, 6, 8 anos sem estudar na gradatividade, na intensidade emocional correta para poder desenvolver a competência na língua inglesa, elas não conseguem alcançar a competência na língua inglesa, justamente porque estão demorando, porque não pode demorar. O segredo está aí, não pode demorar. O cérebro funciona na velocidade da corrente elétrica. Se você adquire uma competência, um conhecimento que te faz colocar o seu pé esquerdo no terceiro degrau da escada, se você demorar muito para poder colocar o direito no quarto, aquele conhecimento que está no terceiro degrau, ele se evapora. Ou você galga os degraus com constância e com intensidade emocional, ou seja, tem que estudar com amor. Conhecimento, sabe o que é conhecimento? É informação mais amor. Porque nós temos duas vontades, nós temos duas fontes de vontade. Nós temos duas fontes da energia vontade. O que é vontade? É motivação, quer dizer, o motivo para agir. A motivação, ela vem de duas fontes. Ela vem da inspiração, que é mais racional, porque eu acho bonito falar inglês, mas a principal motivação, ela tem que vir da necessidade. Você tem que sentir a necessidade, porque a necessidade, ela atende uma carência, um atributo emocional seu. Você tem que sentir a necessidade de fazer alguma coisa para de verdade garantir que você vai fazer. Porque se estiver só no âmbito da conveniência racional, muito provavelmente nós vamos nos auto-sabotar. Nós só vamos fazer alguma coisa quando aquilo se tornar uma necessidade. É a necessidade que é a motivação mais poderosa. Muitas vezes eu me sinto inspirado a estudar inglês, porque racionalmente eu acredito que eu vou conseguir um melhor emprego. Isso até é inspirador, certo? Mas é a necessidade de falar inglês para eu me comunicar, né? Para eu conseguir um trabalho que eu sempre sonhei, né? Para eu viajar e não passar vergonha de me comunicar. É essa necessidade que eu tenho
de falar assim, isso é um desaforo. Eu vou aprender inglês e vou estudar. Quer dizer, essa energia, né? Essa fonte energética, ela vem da sua necessidade, nem que seja a sua necessidade de falar um basta. Eu vou dominar essa língua de uma vez por todas. E eu não vou deixar curso de inglês nenhum me falar que eu não consigo, me falar que inglês é difícil, porque agora eu vou aprender de verdade. Nem que seja de raiva. Então você tem essa necessidade de verdade de aprender com emoção, com amor, com carinho. E aí você coloca essa força toda canalizada num processo lógico gradativo que te faz entender os processos cognitivos da aquisição do conhecimento, e aí sim você galga os degraus da competência. Então é saber como que o seu cérebro adquire a competência num idioma estrangeiro. Esse é o segredo da fluência em inglês, né? Então, essa história de que você vai aprender a pensar em inglês, isso não existe. O que acontece com quem alcança a competência na conversação da língua inglesa é uma conversão instantânea entre o português e o inglês para o português. Eu sou tradutor, sou intérprete simultâneo e eu não penso em inglês coisíssima nenhuma. O que existe é uma conversão instantânea. Por incrível que pareça, tudo que eu estou falando aqui com você agora, o meu cérebro está passando para o inglês. Eu sinto lá nos bastidores mentais, espontaneamente, eu falando tudo simultaneamente, como se fosse um segundo processador aqui, processando tudo que eu estou falando aqui agora para você em português. Essa minha segunda conexão, esse segundo piloto automático, digamos assim, ele está passando para o inglês. Isso devido à minha paixão por estudar, devido à minha experiência e devido ao alto nível de conversação que eu alcancei ao longo da minha vida. E qualquer um consegue isso. Qualquer um consegue isso. E ser fluente não é saber uma grande quantidade, saber muito mais ou menos, não. Ser fluente é saber o pouco estratégico, que também não é qualquer pouco, é saber o pouco estratégico bem sabido. Ser fluente não é saber muito mais ou menos, é saber o pouco bem sabido. Então, a primeira crença que você vai quebrar, que não existe essa história de aprender a pensar em inglês. Você tem que traduzir sim. A tradução é uma necessidade semântica dos bastidores mentais. Se você falar para o seu cérebro não traduzir, ele já tentou traduzir. Não existe essa história de você não aprende uma língua estrangeira deletando a sua língua portuguesa, a língua na qual nós somos alfabetizados. Nunca. Isso não vai acontecer. Você não aprende o inglês igual a gente enjoava das músicas da nossa fita cassete básica e TDK e gravava música nova por cima, deletando aquelas, né? Não é assim que vai acontecer. Os trilhos neuronais semânticos associativos são novos trilhos associativos de algo que você sabe em português com o correspondente, conhecimento da língua portuguesa com o seu correspondente na língua inglesa. Isso é que é ser fluente. E você tem que ter a lucidez, porque a programação neurolinguística nos revela que o conhecimento nada mais é do que informação mais amor salvo em forma de arquivo executável no nosso HD mental, em forma de conhecimento próprio, um arquivo executável, um arquivo .exe. E o arquivo executável é uma micropilha, uma microbateria salva lá no nosso HD mental. Só que para aquele conhecimento ser executado, ele tem que fechar o curto, você tem que unir os polos, positivo com negativo. E quando você fecha o curto, que acontece os relâmpagos neuronais. Conhecimento é eletricidade viajando no circuito neuronal. Se não houver a viagem da eletricidade, não existe relâmpago cerebral. Se não existe relâmpago, não tem luz. Se não tem luz, só tem escuridão. E se só tem escuridão, não tem competência na conversação. Então você tem que aprender e treinar o que você aprendeu. Porque o nosso cérebro, ele detesta ficar processando muito. Ele adora automatizar para economizar energia. Então ele tem que entender, assimilar, gravar e treinar para ficar no piloto automático. O nosso cérebro está desesperadoramente buscando atuar, buscando trabalhar com o piloto automático. Porque quando o cérebro não está processando com o piloto automático, o gasto energético é muito grande. É muito estafante, é muito estressante para o nosso cérebro ficar processando toda hora. Processar significa nadar corrente acima, né?
e o piloto automático é nadar corrente abaixo. É aquela velocidade de cruzeiro do avião. Processar, quebrar paradigmas, instalar novos programas mentais. O nosso cérebro, o que você acha que o nosso cérebro prefere? Executar os programas que já estão instalados ou instalar novos programas? É claro que é executar os programas instalados, porque gravar novos programas exige processador, exige processamento, e é exaustivo esse processo. Então nós temos que entender exatamente como que o nosso cérebro funciona para que o processo para que o estudo seja prazeroso e que o resultado, que o avanço, o progresso seja sólido e definitivo, e que você sinta prazer, amor em estudar e prazer e nitidez em ver o resultado. Segundo mito que você precisa superar, que gramática atrapalha. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto algum curso de inglês te prometendo que você vai aprender a ser fluente em inglês sem precisar estudar gramática. Isso é um ledo engano, isso é uma doce ilusão. Gramática é uma ferramenta. Toda ferramenta foi feita para facilitar uma tarefa. Ferramenta é um instrumento com o qual realizamos uma tarefa com menos esforço e em menos tempo. Falar que você vai aprender inglês sem gramática é a mesma coisa de você falar, de alguém falar que você vai tirar o pneu furado do seu carro sem a chave de roda. Você não vai conseguir tirar o parafuso na unha. Então não acredite nessa asneira de que você vai aprender inglês sem gramática. Agora, a gramática que você precisa entender da língua inglesa não é aquela gramática que assustava até a gente na época de escola, que era difícil entender aquela gramática complicada de classificação morfológica, sintática, que era difícil até para nós da língua portuguesa, que já éramos fluentes na língua portuguesa. Não! A gramática que você tem que entender é uma gramática simples. A gramática da língua inglesa é franciscanamente simples. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é libertadora, ela é parametrizadora. E quando você se apaixona pela lógica e pela simplicidade da gramática da língua inglesa, você fala, meu Deus, por que eu sofri tanto tempo? É maravilhoso você utilizar a gramática como uma ferramenta libertadora para você galgar os degraus da competência muito mais rápido. É isso que vai acontecer. E o terceiro mito que você precisa superar é aquele de que você leva muito tempo para aprender inglês. Esse é um mito que vai ser difícil você quebrar esse paradigma, porque já foi plantado na sua mente de que você precisa de 3, de 4, de 5, de 6, de 8, de 10 anos para aprender a falar inglês, não é verdade? E eu te falo uma coisa, eu vou quebrar esse paradigma, a quantidade de conhecimento que você precisa adquirir para ser fluente em inglês é uma quantidade tão pequena, é uma quantidade que corresponde a poucas rodas dentadas da engrenagem cognitiva da fluência. Se você dominar o conhecimento, se você souber quantas rodas dentadas são, quantos dentes que cada roda dentada tem, você domina em pouquíssimo tempo, em 6 meses, em 9 meses, no máximo em 1 ano, você consegue dominar todas as rodas dentadas da engrenagem da sua fluência, e você, com essas rodas dentadas, você consegue construir o alicerce, a fundação da sua fluência, que é responsável pela fundação do prédio da sua fluência, digamos assim. E é claro que com vocabulário, com expressões idiomáticas, você vai continuar construindo vários andares para sempre. Né? Eu sou professor de inglês e continuo aprendendo novas idiomatic expressions, novos phrasal verbs, novas collocations, novas expressões idiomáticas, novas gírias, constantemente, né? Principalmente ser intérprete simultâneo. Muitas vezes eu vou fazer a interpretação simultânea de um evento, eu saio de um evento com 40, 50, 60 novas palavras que eu aprendi, né? Principalmente dentro daquele ramo técnico. Então, aprender vocabulário, novas expressões, novas colocações semânticas é algo infinito, mas o alicerce da fluência que você precisa dominar, ele é franciscanamente simples, e você não leva muito tempo para dominar e construir esse alicerce. Então, os 3 mitos que você precisa quebrar: que gramática atrapalha, não atrapalha, gramática é libertadora, é maravilhosa, é simples, que você tem que pensar em inglês, você não tem que pensar em inglês, você tem que pensar na língua portuguesa e fazer a conversão instantânea, e de que inglês se leva muito tempo para aprender. Então, hoje estamos no final, não quero tomar mais o tempo de vocês, eu quero respeitar
o tempo de vocês, e tem algumas perguntas que eu gostaria de responder. Deixa eu ver aqui. O Lucas Melo perguntou: devo colocar tudo em inglês no celular? Sim, ótima estratégia, Lucas, porque aí você já está começando a treinar o seu cérebro a viver na imersão, né? Você já está expondo o seu cérebro ao contexto, você está se contextualizando, né? Vivendo num ambiente já bilíngue, né? No inglês. Ótima técnica essa, Lucas. A Solange Cabral pergunta: estou com quase 60 anos, fiquei 4 meses morando no Canadá e não aprendi. O que devo fazer? Me considero uma burra em inglês, só no inglês. KKKK. Nem no inglês você é burra, Solange. Não se aprende uma língua estrangeira, Solange, enquanto você não segue um passo a passo lógico, gradativo, e você aprende do jeito que o seu cérebro adora aprender. Quando você descobre o passo a passo lógico, gradativo, que o seu cérebro adora aprender é um hábito super prazeroso, e não existe limite de idade, né? Não existe 60, 70, 80 anos de idade, 90 anos. Enquanto nós estivermos respirando, nós estamos aprendendo. Aprender é a primeira e a última atividade do ser humano. A gente, aliás, aprendia antes de nascer, dentro do útero da mamãe a gente já aprendia, e nós vamos aprender até o último suspiro de vida. Então não existe limite de idade. F. Canizela: passei por várias escolas de idiomas, mas ainda não tenho domínio. É porque muitas vezes o método não foca no desenvolvimento do pleno domínio da língua, e não foca na habilidade de conversar. Existe aquela história de que você tem que aprender a conversar, a ouvir primeiro, a falar. Não, você tem que aprender com holística sensorial. Não adianta você falar para o seu cérebro não ler, para os seus olhos não ler, porque a hora que ele olhou uma palavra, ele já leu. Então ele já leu, e muitas vezes acessando um banco de dados fonéticos da língua portuguesa. Porque apesar da língua inglesa utilizar as mesmas letras do alfabeto da língua portuguesa, o som é diferente. Então muitas vezes o fato da gente já saber ler, muitas vezes atrapalha a gente mais do que ajuda. Porque a gente olha para uma palavra e tenta chutar a pronúncia daquela palavra. Então a gente tem que estudar mais com o ouvido do que com os olhos. A gente tem que fazer uso mais do nosso canal sensorial auditivo do que do nosso canal visual. E isso eu ensino no meu método. Tem que trabalhar com holística sensorial, e você tem que focar no que o seu ouvido ouve, para você reproduzir a sonoridade do que o seu ouvido está ouvindo, tá? Então nunca estude só lendo. Nunca estude inglês só lendo um texto, porque muito provavelmente você vai pronunciar as palavras de forma equivocada. E se você pronunciar de forma equivocada, o seu cérebro vai treinar e vai automatizar aquele som equivocado. O cérebro, ele automatiza o que você ensinar para ele. Se você ensinar errado, ele automatiza o errado. Tanto é que nunca a pronúncia da palavra maçã em inglês nunca foi apple, sempre foi apple. Na Inglaterra, na Austrália, no Canadá, na Irlanda, em Londres, em tudo quanto é nos Estados Unidos, tudo quanto é país que fala inglês, maçã é apple. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando apple. Muitos alunos me perguntam: a pronúncia de maçã é apple ou apple? Eu falo: gente, como é que pode, né? Alguém um dia falou apple, depois ficou repetindo apple, e virou apple. Como é que pode uma pronúncia errada ser automatizada? Porque o cérebro automatiza, ele não sabe o que é certo e errado. A Carla Penieri também relaciona o tempo de estudo de repetitivo. Sim, tem a ver com o tempo, tem a ver com repetição, mas tem que ser uma repetição guiada, não pode ser uma repetição aleatória. Nós não podemos repetir igual papagaio que não sabe o que está repetindo, para algum dia, com fé em Deus, sair falando sem saber o que está falando. Tem que ser um processo com holística cognitiva, equilíbrio entre a nossa cognição racional e emocional, para você de verdade ser alfabetizado na língua inglesa. E quando você descobre qual que é a gradatividade lógica que o seu cérebro adora seguir para aprender, é prazeroso demais. E aí aquela pergunta, né, que muitas vezes me fazem: quanto tempo eu levo para aprender inglês? Na verdade a pessoa está pensando assim: quanto tempo que eu vou me torturar estudando mais? Quanto tempo mais que eu vou ter que me torturar para poder aprender esse trem? E depois me presentear com nunca mais ter que estudar inglês pro resto da vida. Quando você estuda do jeito certo, a competência é sólida e definitiva, e o desejo de que essa jornada de aprimoramento rumo à perfeição nunca mais acabe.
Porque quando você aprende a estudar, você se apaixona pela jornada rumo à perfeição, por mais que a gente nunca vai alcançá-la. João Batistinha, deve ser J. Batistinha. Eu tenho a dúvida, a estrutura da formação de frases do português é diferente. Sim, a estrutura é diferente, realmente é diferente. Mas nós precisamos entender de forma lógica essa diferença. E é essa diferença que faz com que a conversão instantânea seja lúcida. Porque se nós não entendermos a diferença, nós vamos estar trabalhando como se a gente fosse um papagaio. E nós não somos papagaio para aprender uma língua estrangeira. Júlio Mariucci. Tive muita facilidade para aprender inglês, depois aprendi o espanhol, destravou. Parabéns, legal. Ferraz, qual a diferença de aprender uma língua estrangeira e ser alfabetizado na língua escolhida, como por exemplo o inglês? Você deve estar perguntando com relação a quando a pessoa já tem contato com uma língua ou um contexto bilíngue quando criança, né? Só é possível pensar num idioma quando a gente é exposto à comunicação daquele idioma até os 11, 12, 10, 11, no máximo 12 anos de idade. Depois dos 12 anos, o neocórtex frontal, que é a região da consolidação da nossa habilidade linguística, ela é consolidada. Depois, qualquer idioma que nós formos aprender é um idioma estrangeiro. Não, nós não vamos pensar naquele idioma. Nós podemos alcançar um alto nível de proficiência, um alto nível de competência na conversação, mas sempre vai ser um idioma estrangeiro para a gente. O inglês eu falo com fluência, mas sempre vai ser um idioma estrangeiro para mim. É preciso limpar o terreno antes de construir. Hoje em dia é desconstrução. Exatamente, Bruno Jardim, concordo com você. Muitas vezes é mais difícil a gente quebrar paradigma e acreditar que estudando de outra forma nós vamos obter resultado, por mais que a gente já tenha plena convicção de que aquele jeito que a gente estava estudando não nos levou à fluência. É difícil, né? Parece que a gente fica confortável na zona de conforto, mesmo sabendo que aquela forma de estudar não nos levou ao resultado que a gente quer. É muito difícil, quebrar paradigma não é fácil. Rodrigo conseguiu uma vaga em uma empresa italiana para trabalhar na Ásia. O que fez toda a diferença foi o inglês. Muito bem, parabéns, Rodrigo. Agora eu preciso mais do que nunca ser fluente. É possível? Ser mais fluente possível. O mais fluente possível. Parabéns, Rodrigo. A fluência vem do amor, da dedicação, da constância e da paixão pela jornada de aprendizado. Você tem que se apaixonar, buscar a perfeição sempre, por mais que a gente tenha que manter a humilde consciência de que jamais alcançaremos. Não pode esquecer de falar do grupo do Telegram. Sim, tem o grupo do Telegram que eu vou colocar aqui nos stories para você entrar e participar, tá ok? Tem mais uma pergunta aqui. Acho que não vai dar tempo de responder todo mundo, deixa eu ver aqui. Nos stories eu vou colocar o link para você entrar no grupo do Telegram, tá ok? E não perca a aula de amanhã, tá, gente? Mesmo horário de hoje, 8 horas da noite. Desilusão, concursos. Mas é porque você está estudando errado. Se você descobre como que seu cérebro adora aprender, acabou a tortura e acabou a tentativa. O resultado é sólido e definitivo na fluência, meu querido. Professor, qual a técnica utilizada das pessoas que dominam mais o idioma? São duas técnicas poderosas, self-dictation e shadowing. Eu vou falar mais dessas técnicas, vou explicar o pormenor, como que funcionam essas técnicas ao longo desse desafio do zero à conversação essa semana, tá ok? Vamos ter aula? Sim, vamos ter uma aula sim. Durante essa semana vamos ter uma aula. Eu vou explicar técnicas de aprendizagem acelerada com programação neurolinguística. Muito bem, a pessoa muitas vezes tem facilidade de ler, mas não consegue falar. É justamente por causa disso. Porque ela tem uma compreensão na leitura, mas a conversação é que é o importante. E a conversação você precisa trabalhar com holística sensorial. Você tem que trabalhar o seu ouvido e a sua articulação para pronunciar bonitinho as palavras.
né? E existem técnicas para isso, e essas técnicas são poderosíssimas e você não leva muito tempo para desenvolver, para educar o seu ouvido para entender o inglês falado pelo nativo e você montar as frases com lucidez cognitiva das frases e não com memória de papagaio, para você conversar com naturalidade e espontaneidade. Qualquer curso de inglês, deixa eu ver, por conta própria me fez ter um certo conhecimento que se destaca o entender e não o falar. Como resolver isso? É justamente isso, você tem que focar na conversação, tá ok? Ao longo desse desafio nós vamos falar com mais detalhe a respeito disso, tá ok, Alexandre? O Silvio pergunta, professor, como que alguns jogadores de tênis conseguem aprender com mais facilidade vários idiomas? Que técnica é essa? Querido, existe um conceito importante. Quem é bom em alguma competência é porque domina os fundamentos. Pergunta para um exímio jogador de tênis por que ele é bom. Ele domina os fundamentos. Tô com a minha ajudante aqui, a minha esposa me ajudando, que eu tô com o papel na minha frente. A Lorena, como desbloquear a fala? Treinando, automatizando, Lorena. Automatizando os blocos sonoros, transformando a informação em conhecimento e treinando o conhecimento para virar competência automatizada. O cérebro está desesperadamente buscando automatizar o conhecimento. Conhecimento não automatizado não é espontaneidade na fala. Não é fala espontânea. Muitas vezes as pessoas sabem, têm a língua inglesa de uma forma lúcida, lógica, mas ainda não está no piloto automático, ainda não está na espontaneidade da conversação. E é isso que você precisa treinar. E eu vou ensinar nesse desafio técnicas para isso, tá ok? Queridos, chegamos ao final, são 8 horas e 42 minutos. Infelizmente, talvez alguma perguntinha eu não atendi. Peço desculpas, mas um beijo no coração de todos. Fiquem atentos para a aula número 2, a segunda aula, amanhã no mesmo horário aqui no Instagram. E vejo vocês às 8 horas da noite amanhã. Fiquem todos com Deus, longe do vírus, fiquem com segurança em casa e protejam-se, tá bom? Um beijo a todos. Valeu, pessoal. Grande abraço. E espero que eu não tenha feito, gratidão pelo horário de vocês, pela dedicação, pela atenção, e que eu não tenha decepcionado e que você não tenha agora no final tido a sensação de que você perdeu o seu tempo, tá? Gratidão por tudo e até amanhã.